Olá, no vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra para meditação, né? Para a gente aprender um pouco de Deus. Então eu vou ler no livro de Mateus 7, o versículo 24 ao 29. E o título do texto diz assim: A casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Perdão. Então essa é a palavra que o Senhor Jesus ele pregava, né, para aquelas pessoas. Ele fez uma espécie de parábola e ele colocou a casa como, né, como exemplo, né, para aquelas pessoas que ele estava pregando. E o interessante é que essa passagem aqui, ela é um ensinamento do próprio Jesus. Esse é o interessante. É o próprio Deus que está falando, né? Não é Mateus, não é Lucas, é o próprio Deus que está falando. Que se a gente edificar a nossa vida na rocha, que é Ele, nós teremos aflições? Sim. Nós teremos situações que vai nos abalar? Sim. Nós teremos chuva, nós teremos algo querendo combater a nossa vida? Sim. Nós teremos problemas? Sim. Jesus ele deixou também bem claro na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, a gente vence também. Então ele não nega aqui na palavra dele que a gente vai passar por situações, né? Ele diz aqui: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu. A casa do prudente continua em pé. Então ele não diz que a gente não vai receber afrontas. Ele não diz que a gente vai receber pedradas, ele não diz que a gente vai receber a chuva, o vento, a tempestade. Ele não diz que a gente não vai receber nada disso. Não, pelo contrário. Ele diz que nós vamos receber sim tudo isso. Porque, primeiramente, eu costumo dizer que nós temos uma vida natural. E por ter uma vida natural, a gente convive com pessoas, seres humanos, cada um com uma mente, cada um com um pensamento. Então, vou dar um exemplo. Num trabalho, por exemplo, você trabalha numa empresa que são vários funcionários. Então, vai ter sempre um que não vai com a nossa cara normal, né? Vai ter sempre um que não vai gostar da nossa procedência, vai dizer que a gente, né, é puxa-saco, ou vai inventar alguma história nossa. Vai ter sempre alguém olhando pra gente, pô, aquele ali é o crente, né? Vai ter sempre alguém assim, é normal, isso é natural. Porque também as pessoas, elas se esquecem que mesmo a pessoa sendo da igreja, como costumam dizer, né? Porque eu costumo dizer que eu sou de Jesus, eu não sou da igreja, né? Da igreja é a pessoa que frequenta a igreja, eu não sou da igreja, eu sou de Jesus. Eu frequento a igreja, eu vou ali naquele templo, né, para adorar o Senhor Jesus. Mas eu não sou da igreja, eu sou de Jesus, eu sou a igreja, é diferente. Então, nós temos que ter esse discernimento, porque as pessoas pensam que nós, por ser da igreja, que todo mundo tem esse dialeto, né? Aquela pessoa ali é da igreja, a Flávia é da igreja. Tudo bem, as pessoas têm essa mania de achar que nós, por sermos da igreja, nós não temos uma vida natural.
E pelo contrário, nós somos seres humanos comuns, como outras pessoas qualquer. Mas eles colocam uma coisa na gente como se nós fôssemos santos a vida inteira, o tempo inteiro. E isso não é verdade, nós somos pecadores. Tanto quanto quem não está indo à igreja adorar a Deus. Então, pelas pessoas terem esse pensamento, né, que foi imposto pela sociedade, lá o crente, a gente tem que ser santo o tempo inteiro. Não é assim que funciona, né? Então, pela sociedade ter esse pensamento, eles impõem uma santidade na nossa vida, né? Então a gente passa a ser perseguido, a gente passa a ser avaliado, a ser observado, a gente passa a ser aprovado ou desaprovado pelas pessoas. Não é verdade? Então, a gente vai passar sim por situações. A gente vai ter sim perseguições. Mas, se você tiver com a sua casa edificada na rocha, que é Jesus, você não vai cair. E que casa é essa que Jesus relata aqui? É uma casa normal, natural, tijolo, barro, cimento, areia? Não. Essa casa que Jesus fala aqui é o nosso coração. Essa casa que Jesus relata aqui é a nossa alma. Essa casa que Jesus relata aqui é a nossa vida. Se Jesus, ele deixou essa parábola para nós, é para nós aprendermos dele, que nós não podemos estar somente indo à igreja por ir. Eu vejo muitos cristãos indo para a igreja só por ir. Muitas pessoas vão à igreja só por ir. E não entenderam ainda o que é o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é você ir à igreja para adorar o Senhor. Mas, para você adorar o Senhor, o primeiro passo é você abrir o teu coração inteiramente para Ele. É você firmar a tua casa no Senhor Jesus. É você não deixar as circunstâncias da vida te afastar de Deus. Porque também tem um outro dialeto que as pessoas usam, tá afastado da igreja. Querido, eu costumo dizer que quem se afasta da igreja nunca teve Deus. Me perdoe pela expressão. Mas eu costumo dizer que quem se afasta de Deus nunca teve Deus. Porque a questão não é só você se afastar da igreja, a questão é você se afastar de Deus. Como as pessoas não entendem, né? Como as pessoas não entendem que você não tem apenas que ir à igreja, você tem que abrir o teu coração para Jesus. O que acontece? Quando vem o primeiro problema, a pessoa sai. A pessoa se afasta da casa de Deus. E por que se afastou? Porque não estava com a casa, né? Não estava com o teu coração firmado no Senhor Jesus. Então agora eu quero falar para você que está aí afastado, que isso não é um julgamento que eu estou fazendo. Está aqui na Bíblia. Se você edificar a sua casa, o seu coração apenas na igreja, você cai. Isso aqui está escrito aqui. Você edificou a sua casa sobre a areia. O que é areia? É só aquele barro, aquele tijolo que tem lá no templo do Senhor que a gente vai adorar. Lá só tem um barro, tem uma areia, lá tem um cimento, lá tem um piso, lá tem uma pintura. Mas não tem Jesus. Como assim, Flávia? Na igreja não tem Jesus? Na igreja tem Jesus, claro que tem Jesus, tá falando besteira. Querido, Jesus, ele é espírito, ele não é nada material. Então não tô falando besteira. Jesus, ele é espírito. Ele é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele só se faz presente no templo quando tem pessoas ali o adorando. Jesus, ele não é aquela igreja ali. Aquela igreja é apenas o local onde nós vamos o adorar. E quando nós vamos o adorar, ele se faz presente ali naquele local. Mas Jesus, ele não está no barro e nem no tijolo.
presença do Espírito Santo de Deus, ela é dada quando a gente começa ali, né, o culto, a adoração, o louvor. Então a gente sente a presença de Deus, a gente sente que a gente está na casa de Deus. Amém. Mas entenda, ponha uma coisa na sua cabeça. Você precisa abrir o seu coração para Jesus morar verdadeiramente. Precisa firmar os teus passos na rocha. Porque senão vai ficar essa situação. Um entra e sai de igreja. Eu sou prova viva disso. Certa hora eu não entendia direito o que era o Evangelho de Cristo. Então também já vivi isso, de ficar indo à igreja, aí saía da igreja, acontecia um problema, saía, acontecia um problema, desistia, acontecia uma situação, parava. Ei, não pare, continue. Mas para você continuar, você precisa ter esse discernimento. Igreja é apenas o local onde a gente vai adorar o Senhor. E Jesus, Ele está onde? Ele está aqui, em mim e em você.